Olá, amigos. Jesus disse que nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, vamos lá alimentar com a palavra de Deus, ou com a palavra que saiu da boca de Deus, para nos alimentarmos. Então, vou-vos ler Lucas 11, 11:5. Jesus disse-lhes: quem está entre vós terá um amigo. Não, quem entre vós terá um amigo que se dirigirá a ele à meia da noite e lhe dirá: amigo, empresta-me 3 pães, visto que compareceu um amigo meu que está de viagem e não tenho nada para pôr diante dele. E aquele, respondendo dentro de casa, dirá: não me masses, a porta já está fechada e os meus filhos já estão comigo na cama. Levantei-me, mas não te posso dar os pães. Eu digo-vos, disse Jesus, que embora ele se tenha levantado e não dê porque é seu amigo, mesmo assim se levanta, e por causa do descaramento dele, lhe dará tanto quanto ele precisar. E Jesus continua, e isto é que é importante. Pedi e ser-vos-á dado. Procurai e encontrareis. Batei à porta e ela ser-vos-á aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. E quem procura, encontra. E a quem bater à porta, ela ser-lhe-á aberta. O filho pedirá um peixe, a qual de vós, seu pai, e em vez do peixe, o pai lhe dará uma cobra. Claro que ninguém. Continuando. E se pedir um ovo, dar-lhe-á um escorpião? Se vós, sendo iníquos, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai, o do céu, dará um Espírito Santo àqueles que lhe o pedem. É bem clara a promessa de Jesus que se pedirmos o Espírito Santo, ele nos será dado. Portanto, está aqui a vossa lição para a semana. Ajoelhem-se e peçam o Espírito Santo. Se pedirem, vos será dado. Mas há mais lições, porque Jesus era assim. As lições de Deus são brutais. Não há maior. E continuando. E Jesus estava a expulsar um demónio mudo. E aconteceu que, tendo saído o demónio, o homem mudo falou. E as multidões espantaram-se. Alguns deles disseram: é apoiado em Belzebu, príncipe dos demónios, que ele expulsa os demónios. Outros, pondo-o à prova, procuravam um sinal do céu da parte dele. Ele, sabendo os pensamentos deles, disse-lhes: todo o reino dividido contra si próprio fica deserto. E cai casa contra casa. Se também Satanás for dividido contra si próprio, como permanecerá o seu reino? Pois dizeis que expulso demónios apoiado em Belzebu. Se eu expulso os demónios apoiado em Belzebu, em quem os expulsam? Em nome de quem os expulsam os vossos filhos? Por isto, eles próprios serão os vossos juízes. Mas se ele expulsar os demónios apoiado no dedo de Deus, então antecipou-se sobre vós o reino de Deus. Eu até vou... Não, vamos continuar porque, enfim, Jesus não se pode interromper. Quando o homem forte, armado, guarda a sua casa, em paz estão os seus haveres. Mas quando vem o mais forte e o vence, tira a sua armadura, em que confiou, e divide os despojos dele. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não junta comigo, dispersa. Agora sim, interrompo
Reparem, para já, Jesus está-vos aqui no fim a dizer, ou estamos com Jesus, ou estamos contra Jesus. Não há meio termo. Não há estar meio com Jesus e meio com o mundo, ou com os demónios. Não há. Ou estamos com Deus, ou não estamos. E depois é interessante o que ele diz o homem forte que guarda a sua casa. Mas pode vir o mais forte e expulsá-lo. Quem é mais forte que nós? Os demónios e Satanás. Mas se nós tivermos Jesus, se nós pusermos a nossa confiança não na armadura, ou então, como diz São Paulo, se vestirmos, ou Pedro, a armadura da fé, então ninguém nos vencerá. Portanto, aqui, para termos o homem mais forte, é o homem novo, é o Espírito Santo, é aquele homem que não peca, que nos é dado por Deus, que devemos pedir, e esse é que será o homem mais forte que ninguém poderá vencer, e que todas as coisas dentro de nós, a casa somos nós próprios, esta casa é a nossa cabeça e é a nossa alma, é o nosso corpo. Se estiver guardado pelo Espírito Santo, ninguém o poderá vencer. Estaremos descansados. Por isso é que Jesus dormia na barca, porque confiava em Deus, assim como Jonas também dormiu na barca, porque conhecia Deus. Claro, ele fazia explicou-lhes porque eles o acusavam de fazer milagres, de expulsar demónios em nome de Belzebu ou de Satanás, e claro que Jesus, com uma simples lógica divina, lhes explicou que não é possível. Se um reino está dividido em si, se ele expulsasse demónios em nome de Satanás, então o reino de Satanás estaria dividido entre si e se destruiria e caía, que não é o caso. Aliás, ninguém expulsa demónios em nome de Satanás, não é possível. Eles não são expulsos, eles podem ir, até vos podem ludibriar, enganar, sair para fingir que, mas depois voltam logo. Portanto, isso não é... não é possível, nunca acontece em nome de Satanás. Isso é tudo. Os verdadeiros santos, aqueles que expulsam em nome de Jesus, os que expulsam demónios é sempre em nome de Deus e de Jesus, não é? Não pode ser em nome do inimigo, nunca. Mas é interessante, portanto, a grande promessa que Jesus nos faz, que é se pedirmos o Espírito Santo, Ele nos será dado. Portanto, peçam. Confiem nele e nada vos poderá derrubar. E depois Jesus, agora vou continuar, porque ele continua aqui, Jesus explica o que é que acontece, ou seja, nós não acreditamos neste mundo agora, ensinam-nos a não acreditar em demónios e que não há nada e que só existem as coisas materiais. E Jesus está claramente a mostrar que não é assim, que existe um mundo espiritual que nós não vemos e que existem demónios e que se apoderam das pessoas e que nos influenciam, que nos dão as más ideias, as ideias de vingança e de maldade. Vêm sempre os demónios que nos influenciam, que nos levam ao pecado. Então Jesus diz, quando o espírito impuro sai de uma pessoa, atravessa sítios sem água, procurando descanso, e não encontra. Ou seja, desertos. Portanto, os demónios estão sempre em lugares desertos. E quem vai para o deserto, por isso é que há aqueles anúncios da Dior e enfim, os anúncios e os vídeos da Madonna passam-se muitas vezes no deserto, que é onde estão os demónios. Porque eles são satânicos, são adoradores de Satanás e, como tal, procuram o deserto, a companhia dos demónios, querem ser possuídos. E gostam muito de fazer rituais aos desertos, que é onde estão os amigos deles, os demónios, para serem possuídos completamente. Portanto, atravessa sítios sem água, procurando descanso e não encontra. E diz, voltarei para a minha casa, de onde saí. E chegando, encontra a varrida e bem arranjada. Portanto, a pessoa de quem o demónio foi expulso está em ordem. Então vai e leva consigo 7 outros espíritos piores do que ele e, entrando, acomodam-se lá. E o último estado daquela pessoa torna-se pior que o primeiro. Isto porque é evidente que estas pessoas que voltam... Ou seja, se expulsar-se um demónio numa pessoa que não acredita em Jesus e que não tem o Espírito Santo, vai voltar a ser possuído e vai ficar pior. Ainda pior do que lá estava, do que estava antes.
Portanto, expulsar demónios não é uma coisa simples, é preciso... Para já, em pessoas, quem é crente, não é possível, não somos possuídos por demónios, somos influenciados, mas nunca possuídos. Mas em pessoas que são possuídas, eles têm que começar a acreditar, eles têm que acreditar em Jesus, têm que aceitar Jesus, acreditar em Deus, senão vão ser possuídos de novo e ainda pior. Desculpem. E então, continuando. Aconteceu que, enquanto ele dizia estas coisas, certa mulher da multidão, tendo levantado a voz, lhe disse: Bem-aventurado é o ventre que te carregou e os seios que tu mamaste. Mas Jesus disse: Não. Bem-aventurados são antes aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Ouviram? Quem é que é bem-aventurado? É quem ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Ou seja, quem lê a Bíblia e acredita no que a Bíblia diz. Sim, porque para pôr em prática a palavra de Deus temos que acreditar nela. Só aí é que nos arrependemos e temos o temor de Deus. Empurrando-se as multidões, ele começou a dizer... Agora, porque lembram-se que atrás eles estavam-lhe a pedir um sinal. Esta geração é uma geração iníqua. Procura um sinal e nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. No outro dia lemos o livro de Jonas, que foi enviado a Nínive para pregar e ele recusava sair. Tal como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim será o Filho da Humanidade para esta geração. Isto para quem diz para quem pensa que Nínive e o livro de Jonas é uma história, é uma parábola ou é uma ficção, uma ficção, agora não me ocorre a palavra. É claro que não é ficção, é uma história real e Jesus refere-se aqui a ela, portanto, é verdade. Jonas foi, de facto, enviado a Nínive e os ninivitas arrependeram-se. Portanto, continuando. Tal como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim será o Filho da Humanidade para esta geração. Uma rainha do sul será levantada no juízo contra os homens desta geração e há de condená-los, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que aqui está algo de maior do que Salomão. Os ninivitas serão levantados no juízo contra esta geração e hão de condená-la, porque eles arrependeram-se perante a pregação de Jonas. E eis que aqui está algo de maior do que Jonas. A Rainha do Sul é a Rainha de Sabá. A Rainha de Sabá saiu da terra dela, fez quilómetros para ir ouvir a Salomão, porque Salomão pregava. E, no entanto, ela, como acreditou na palavra de Deus, portanto, Jesus está aqui a dizer que no dia final, essa rainha vai servir de testemunha contra, neste caso, eram os judeus que não acreditaram em Jesus, não acreditaram na palavra de Deus, e então não têm razão para não acreditar, porque a palavra estava ali em frente deles a falar, a testemunhar tudo, portanto não têm desculpa. Mais coincidia com o Antigo Testamento, portanto não têm razão para não acreditar. O pior é que eles nem no Antigo Testamento acreditam, e é disso que Jesus se refere, não é só nele. Eles não acreditavam sequer no Antigo Testamento, achavam que eram parábolas também, que eram histórias e ficção. Agora ainda pior, não é? Portanto, os judeus pedem um sinal de que eles só acreditariam nele se tivesse um sinal de Deus, porque eles estão à espera de um sinal para lhes confirmar o Messias. Por isso é que não aceitaram Jesus como Messias. E Jesus diz aqui: nenhum sinal vos será dado, a não ser a minha pessoa. Eu sou maior do que Jonas, eu sou maior do que Salomão. É o maior sinal que vocês vão obter de Deus. É a minha palavra e são os milagres que eu faço. E tudo o que eu faço que confirma, porque a Bíblia, o Antigo Testamento, falava da vinda de Jesus.
Portanto, tudo o que ele fazia confirmava o Antigo Testamento. Portanto, maior sinal do que este não lhes será dado. E, de facto, não podia ser maior, não é? Quem nos dera a nós. Portanto, os ninivitas, que não eram crentes, acreditaram em Jonas. E por isso é que Jonas não queria lá ir, como lemos na história anterior. Jonas não queria lá ir porque sabia que eles iam acreditar e que Deus depois não os ia castigar. Enfim, vejam o livro de Jonas, que é um livro fabuloso, muito interessante. Se não viram o vídeo anterior, leiam o livro de Jonas. É curto e é fabuloso. Fabuloso em termos de fábula e fabuloso de ser fantástico, ser incrível, de ser uma lição profunda e tremenda, como sempre. Continuando, Jesus disse: ninguém acende uma candeia e a esconde, mas coloca-a em cima do candelabro para que aqueles que entrem vejam a luz. A candeia do corpo é o teu olho. Quando o teu olho for simples, também todo o teu corpo é luminoso. Olha que a luz em ti não seja escuridão. Porque se o teu corpo é luminoso, não tendo parte escura, será todo luminoso. Como quando a candeia te ilumina com o seu raio de luz. Porquê que é uma candeia simples? Porque só uma pessoa com o espírito simples é que lê a palavra de Deus e acredita nela. Se vamos cheios de preconceitos e de ideias do mundo, não vamos acreditar na palavra de Deus. Daí que é importante ter um olho simples. E daí que, se o nosso olho, se nós virmos a palavra de Deus, ouvirmos e acreditarmos, então o nosso espírito será iluminado. E depois, porque é que ele diz ninguém acende uma candeia e a esconde e a coloque, portanto, ninguém acende uma vela para tapá-la. Ou seja, Deus não pôs Jesus no mundo para abafá-lo, mas para dar luz ao mundo. E deu. Enquanto ele falava, um fariseu convida-o para jantar com ele. Tendo entrado Jesus, sentou-se à mesa. O fariseu espantou-se por ver que Jesus não se lavava primeiro antes do jantar, porque eles lavavam as mãos antes, e disse-lhe Jesus: agora vós, os fariseus, limpais a parte exterior do corpo e do prato, mas a vossa parte de dentro está cheia de rapina e iniquidade. Insensatos! Quem fez a parte de fora, não fez também a parte de dentro? Mas dai as coisas interiores como esmola, e eis que todas as coisas estão limpas para vós. Mas ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã e da arruda e de toda a erva, e negligenciais o juízo e o amor de Deus. Deveis praticar estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque amais o primeiro assento nas sinagogas e as saudações nas praças públicas. Ai de vós, pois sois como sepulturas anónimas e as pessoas passam por cima e não se apercebem. Ora, reparem o que é que Jesus está aqui a dizer. Está-se a referir aqui. Há aquelas pessoas, os fariseus são pessoas que estudam o Antigo Testamento permanentemente, letra a letra. E cumprem, e eles acham que não pecam nunca. Eles acham que cumprem os 10 mandamentos sem pecar. E que cumprem tudo o que Deus diz sem pecar. Pensam eles. E que por cumprirem aqueles preceitos... Aliás, eles têm 600 e tal mandamentos. E eles acham que por cumprirem aqueles mandamentos, porque eles não cumprem, eles mostram aos de fora que cumprem. Lavam as mãos, sentam-se à frente nas sinagogas, fazem os preceitos todos. Mas por dentro só praticam a iniquidade e o mal. E por isso é que Jesus diz: por fora vocês são muito bonitos, são como uma sepultura, mas por dentro são podres, porque só têm iniquidade e maldade. E passa-se a mesma coisa com os cristãos também. Muitos cristãos que julgam-se que é por irem à missa, que é por acenderem a velinha em Fátima, que é por rezarem 15 Ave-Marias, mais os Pai Nossos todos, e depois não acreditarem na palavra de Deus e até praticarem o mal. O pior são aqueles que até julgam que não praticam o mal, mas não acreditam na palavra de Deus, que estão muito bem.
não basta. O mais importante não é cá fora nós irmos à missa para mostrar aos outros. Podemos e devemos ir à missa, mas é por nós, por uma questão interna. Não é a aparência externa, não é aquilo que mostramos aos outros como bons praticantes e bons cristãos que nos salva. O que nos salva é acreditarmos em Deus. O que nos salva é praticarmos a palavra de Deus por dentro, em pensamento, em atitudes, é nos arrependermos do mal que fazemos. E é isso. É por isso é que Jesus disse a Pedro, o mais importante não é o que entra na tua boca, mas o que sai da tua boca. E então, continuando, um dos doutores da lei, respondendo, diz-lhe: Mestre, ao dizeres estas coisas, estás também a insultar-nos. Mas Jesus disse: Ai de vós, doutores da lei, porque carregais as pessoas com fardos difíceis de carregar, quando vós nem com o dedo tocais nos fardos. Porque eles obrigavam as pessoas a cumprir e a pagar o dízimo e a pagar montes de tributo às sinagogas e ao templo, mas, no entanto, eles não praticavam nada do que obrigavam os outros a fazer. E então, repara que Jesus está a amaldiçoar os fariseus, que era como se hoje estivesse a amaldiçoar os padres. Ai de vós, uma maldição. Então, temos de ter muito cuidado, porque não é o hábito, como se diz na Igreja Católica, não é o hábito que faz o monge. Portanto, não é por vestirem uma batina, que são santos, ou que têm a palavra de Deus. Têm a palavra de Deus aqueles padres que acreditam na palavra de Deus, sinceramente. Podem errar, mas, como acreditam e arrependem-se, terão a salvação, como todos nós. E não é por irmos à igreja e darmos isto e praticarmos todas aquelas, os 7 sacramentos, que estamos salvos. Não. É por acreditarmos na palavra de Deus. E continua Jesus a amaldiçoar: Ai de vós que construís os túmulos dos profetas que os vossos pais mataram. Ouviram? Eles constroem os túmulos e depois mostram: está aqui o túmulo do profeta Amós. Está aqui o túmulo do profeta Daniel. Mas foram os pais deles que mataram os profetas, porque não acreditaram neles. Por isso, sois testemunhas e coniventes com os trabalhos dos vossos pais. Ao erguerem um túmulo, eles vão ser testemunhas do que os pais deles fizeram, que foi matar os profetas. Ou seja, mataram a palavra de Deus. Quem não acredita, mata a palavra de Deus. Hoje não temos profetas, mas temos a Bíblia. E quem não acredita, mata a palavra de Deus. É muito simples. Por isto, a sabedoria de Deus disse: Enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e desses matarão e perseguirão alguns, para que se peça contas a esta geração em relação ao sangue de todos os profetas derramado desde a fundação do mundo. Desde o sangue de Abel até ao sangue de Zacarias, que pereceu entre o altar e a casa. Sim, digo-vos, serão pedidas contas a esta geração. Repara. Jesus disse, desde a fundação do mundo. Jesus não disse, desde que o mundo se congregou há milhões e milhões de anos, por a agregação da matéria, no vácuo do espaço, a partir de uma nébula, ou da explosão de uma estrela. Não, disse desde a fundação do mundo. Queres maior confirmação de que o Gênesis é literal? E disse mais, desde o sangue de Abel. Logo, Abel é um personagem real, não é um mito. Não são histórias mitológicas. Não é o mito da criação. É a realidade da criação. É a descrição da criação. Eu tenho debates com muitos padres que dizem o mito da criação. Não é mito da criação. Jesus, temos que saber a quem é que nós queremos acreditar. No mundo que diz que é um mito, ou em Jesus que é a verdade, que é Deus encarnado.
e que disse que é desde Abel, desde a fundação do mundo. O mundo foi criado, nós vivemos na criação, não vivemos no universo que por acaso aconteceu. Graças a uma explosão. Explodiu e tudo aconteceu. A vida aconteceu e organizou-se o mundo. A maior mentira de sempre. O problema é que há crentes, há padres que acreditam nisto. Esse é que é o problema. Por isso é que estão perdidos. Ficamos por aqui hoje. Temos aqui muita coisa profunda para... Leiam Lucas 11. Deixa eu confirmar. Lucas 11. E tem Jesus a confirmar, existe uma realidade espiritual, existem demónios que nos atacam. Até ao contrário. Pede o Espírito Santo e ele te será dado. É uma promessa de Jesus. Peçam o Espírito Santo e ele vos será dado. 2, existem inimigos espirituais que nos atacam. Demónios. Se não tivermos cuidado, eles vão nos invadir. A nós, os cristãos, não nos podem invadir, mas podem influenciar e influenciam muito. Temos de ter cuidado, temos que nos revestir da armadura da fé e do Espírito Santo. 3, não basta, não é pela aparência de sermos cristãos que somos salvos, é por sermos realmente cristãos. Por acreditarmos no que Jesus diz, é que somos salvos. 4, o mundo foi criado por Deus, sim. Abel existiu mesmo, todo o Antigo Testamento é a verdade. Noé é verdade. Jonas, da barriga do peixe, é verdade. Amigos, alimentem-se da palavra de Deus, assim é que nós ganhamos a vida eterna. Não é esta vida, a vida eterna. E vamos viver para sempre. Bem-ajam, a paz de Cristo fique convosco. Até uma próxima. Boa semana.